Oi, Dani. Oi, bom dia. Bom dia. Estamos aqui de casa, todo mundo, É, e queria bater um papinho com você, que para a gente da indústria de comunicação vai ser super importante. Ele nasce da ideia da gente ter um pouquinho dos insights do que a nossa indústria, né, porque da indústria de comunicação pode melhorar e pode mudar, levando em consideração que a gente está quase num reboot, né? Um recomeço aí de coisas que a gente pode implementar, mudar, melhorar. E então é, vai ser muito legal ouvir você e tudo que já vem mudando e que de repente você tem o insight de que a gente ainda tem que mudar para melhorar essa indústria. Então, assim, é bom, começando de que a gente obviamente nunca viu uma crise assim, né? Todo mundo pensando diferente, todo mundo tendo que se reinventar, todo mundo tendo que criar novos jeitos. Estou eu aqui de é. casa, você também, e todo mundo, e o Zoom que cresceu 270%, pelo que eu li. Mais do que isso, eles foram de 10 milhões de assinantes em dezembro para 200 milhões em março. 300, Então, eles a gente está falando de de 10 para 200%. 200, né? 200. Então, sei lá, eles multiplicaram o negócio deles 20 vezes, né, de tamanho. Dá, sei lá, 2.000%, sei lá quantos por cento que dá isso. Bom, a primeira pergunta que eu queria começar para a gente conversar é assim, o que você acha que mudou? Aí pode ser na sua vida, em geral, porque agora está tudo misturado, né? Acho que a gente misturou um pouco da vida pessoal, mais do que nunca, com a vida profissional. E, e o que você acha que foi a principal mudança nesse período, desde que a quarentena começou? Então, acho que eu vou falar de três coisas aqui, Jo, não necessariamente na minha vida, mas né, acho que dentro desse tema da indústria de comunicação, né, e que vai afetar a nossa vida, o nosso dia a dia profissional daqui para frente. Então, a primeira coisa óbvia é o home office, né? Eu vi uma live na semana passada com os três presidentes dos três bancos aqui no Brasil, né? Um negócio histórico. Quando que você imaginaria o Bracher, o Otávio e o Real, né, os três juntos com o moderador, né, e o Goldfarb que moderou, e o Otávio lá do Bradesco estava falando que ele nunca foi muito a favor de home office, que ele não gostava muito disso, né? E ele não é o único, tem muito gestor e muito líder e muito presidente de empresa, ou gestores mesmo, que nunca se adaptaram, que não gostam, que acham que as pessoas não são tão produtivas, que acham que o pessoal vai para a praia, né? Então, e ele falou, eu deixei de permitir que 300 pessoas entrassem em home office e agora eu tenho 50 mil em home office, né? Inclusive eu. Então, eu acho que a primeira realidade é uma coisa que muitas empresas vinham fazendo já, mas com uma certa parcimônia, sei lá, você vai ficar em home office uma vez por semana, duas vezes por semana, pode esses dias, não pode aqueles dias. Eu acho que o paradigma do home office acabou. Né? Tá todo mundo se bobear trabalhando muito mais do que trabalhava quando estava no escritório físico, né? Número de horas, um call atrás do outro, uma loucura. Então, tudo bem, estamos num período de crise, mas eu acho que o paradigma do home office realmente vai acabar e eu acho que as pessoas vão parar para se perguntar, né, de essa reunião realmente precisa ser reunião, a viagem precisa ser uma viagem, o call, será que pode ser feito por WhatsApp? Né? Como é que a gente vai para todas as formas de comunicação que a gente tem dentro das empresas, né? Olhar para elas, acho que com um outro olhar crítico e que dá para fazer muita coisa, sim, né, virtualmente, se você se organizar, se você planejar a reunião, se você tiver um mínimo de método ali, processo, dá para você ser super produtivo numa reunião. É óbvio que
que quando você está ao vivo, você ganha outras coisas. Quando você está se reunindo com pessoas que você não conhece, às vezes é necessário, né, um primeiro contato físico para você conhecer as pessoas e depois tocar a coisa virtualmente. Mas o foco na reunião que está acontecendo aqui, e não deixar a reunião rolando ali, eu estou aqui no WhatsApp, eu estou no e-mail, né? Então, eu acho que a primeira grande coisa que é as relações de trabalho como um todo, relacionado ao home office, né? As agências, tinha acho que um paradigma muito grande nas agências, que a agência não pode fazer home office, né? E eu acho que agora esse paradigma, né, vai ser desafiado, né? Então, isso eu acho que é a primeira grande mudança para todo mundo. A segunda coisa é realmente a digitalização da comunicação. E eu tenho, acho que, um exemplo dentro de casa, aqui na Avon, né? Nós temos comunicação para dois grandes públicos muito diversos, e a gente tem times separados que fazem isso, né? A comunicação para o consumidor final, que é o B2C normal, e a comunicação para a minha força de vendas, e para as mais de 1 milhão de revendedoras que a Avon tem, que é o B2B. E muitas empresas têm isso, né? Você tem o teu B2C e o B2B. E uma das dificuldades que a gente tinha, porque o B2C ele se digitalizou há muito tempo, tá todo mundo em rede social, tá todo mundo no YouTube. Mas o B2B ainda tinha um caráter muito mais tradicional, tinha muita coisa ainda impressa, em papel, e muito treinamento, muita coisa que era feita presencialmente, né? E com essa situação que a gente tem agora, o que a gente viu, a gente estava já num movimento há 2 anos e meio aí de digitalização da nossa força de vendas, mas com barreiras altas, porque tem gente mais velha que não tem laptop, que não tem computador, então é pelo celular e às vezes, né, dependendo da banda que você tem, a sua experiência é pior ou melhor. E o que a gente está vendo, né, nós temos vários níveis na força de vendas, é uma aceleração da digitalização. Então, as gerentes de vendas fazendo live, gente que nunca fez live na vida e aprendendo a fazer live, ou gravando vídeo, né, ou gravando mensagem, fazendo tutorial de venda para o seu downline. Então, a gerente falando com a líder que fala com a revendedora, né? E é Então, sobre a o gente fazer, viu... né? As pessoas estão tendo que fazer. E assim, não Exato. tem Ou um vai ou lado vai, para né? fazer para ela. Então, ela precisa aprender a É. lidar com uma série de coisas que antigamente não, você tem que fazer sozinha. Exato. Então, eu acho que o meme que eu mais me identifiquei aí, que rolou nesse último mês, mês e meio, é quem é que foi o maior transformador da digitalização ou da transformação digital na sua empresa? Foi o CTO, foi o CIO, foi o CEO, foi a Foi a equipe Covid. Agile? Não, foi o coronavírus, né? E é uma grande verdade. Então, a gente está vendo e a gente está dividindo boas práticas, coisas que a gente está fazendo para ajudar elas ou ensinar elas como é que você faz uma live com a sua equipe, como é que você monta o seu canal no YouTube ou dentro do WhatsApp, né? E a gente está vendo coisas que estão vindo delas, de baixo para cima, e coisas ótimas que aí a gente está dividindo. Então, eu acho que a digitalização dos negócios, né, de um modo geral, olha o crescimento de e-commerce. Todo mundo teve crescimento de e-commerce. E quem estava super preparado para isso está surfando uma onda super positiva. E quem não estava está sofrendo, né? E está tendo que acelerar. Então, está todo mundo comprando tudo por e-commerce, não só comida e comida pronta, entrega, né? Mas todos os produtos possíveis e imaginários. Então, eu acho que a digitalização dos negócios, não só da comunicação, ela também teve, nessa crise, um trampolim. E as empresas realmente que já estavam nessa esteira, eu acho que vão ter que acelerar o pace aí de transformação, e as agências precisam acompanhar isso, porque é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Muita gente que tinha muito medo de fazer compra online e que começou a fazer porque não tinha outro jeito, e tá vendo que tem coisas que são maravilhosas de você fazer coisa online. Ainda tem coisas que são complicadas, né? Sites que não são tão bons, a experiência que não é tão fluida, né? Que você tem atrito no meio da experiência.
ou coisa que é mais difícil comprar online do que outras, né? Algumas categorias é um pouco mais difícil. Então, eu acho que o segundo tema aí é realmente a digitalização dos negócios, que vai ter uma aceleração brutal. E a terceira... Perdi você. Vamos ver se volta. Puxar isso. Tá ouvindo? Eu perdi sua imagem agora. Vamos ver se volta. Voltou. Eu me vejo. Agora estou te vendo. Vamos lá. A terceira coisa que eu ia falar era agilidade. Agilidade, né? Eu acho que é o terceiro ponto aqui, e eu acho que se eu puxar isso de novo para a indústria de comunicação, a gente teve que fazer, assim como todas as empresas, uma série de comunicados. Então, para o público interno, para os colaboradores da empresa, para a minha força de vendas, para consumidor final, para os stakeholders, para os meus parceiros de negócio, meus fornecedores, o nível de agilidade exigido e necessário é brutal. Então, assim, padrão de produção, né? Dentro da agência. Não, porque nós vamos produzir um filme, não sei o quê, como é que vai fazer? As produtoras estão todas fechadas, vai ser tudo calado, é tudo caro, a gente vai pagar alguns direitos de imagens que a gente já tinha no passado. Eu acho que a balança aí, né, entre a agilidade e o tempo que vai se tomar para se produzir e a qualidade do que está sendo produzido, e a qualidade, eu acho que está sendo olhada não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista de conteúdo, porque tem muita coisa com conteúdo super relevante e super interessante, talvez do ponto de vista estético não a coisa mais bonita, o filme mais que vai entreter as pessoas, né? Até porque está tudo fechado, você não pode fazer filmagem com pessoas, mas eu acho que tem um aprendizado aí para a gente, que às vezes os clientes e as agências, você fica buscando um nível de aperfeiçoamento estético das coisas e você perde muita agilidade, e aí como é que você acha esse balanço correto, né? E aí é um bom gancho para a gente falar sobre que é exatamente... Eu acho que quando acontece uma crise como essa do Covid, as questões urgentes, elas ficam mais urgentes. E aí, assim, é o fazer, não importa como, que é exatamente o que você estava falando. A gente está nesse momento, né? De ter que realizar, e se aqui a gente está tendo problema porque a internet fica mais ou menos, não importa. Importa o conteúdo e o que a gente vai conseguir tirar aqui de você, e assim vai. E aí, para falar sobre o que é urgente nessa hora, a gente entra num assunto que eu acho que é super legal que vocês trataram, que é a questão da violência doméstica, né? Que durante a Covid aumentou muito, e isso é urgente. Isso é uma coisa que assim, não dá para você pensar muito em vamos resolver mais para frente, tem que resolver agora, tem que dar um jeito de ajudar agora. E eu acho que foi um tema que vocês cuidaram e se apropriaram muito bem. Bom, eu sou mulher e tal, mas eu imagino que assim como a Covid, esse é um problema que eu acho que não tem classe, né? Eu acho que é um problema que atinge a todas as classes, exatamente como o vírus, eles são meio parecidos, e que se tornou uma praga também durante esse início. A gente está no início, né, desse confinamento. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque como é que foi que vocês chegaram a essa necessidade, que eu acho que é tão ligada à Avon, né, tão ligada a essas mulheres, essa rede de mulheres que se ajudam, que comunicam entre si, e que fazem essa venda da Avon, e que tem tudo a ver com intimidade também, né? Porque entra de algum modo na casa das pessoas e na vida das pessoas, mesmo que seja através da tecnologia. Então, acho que é um tema muito legal, que foi muito legal a Avon ter se apropriado. E como é que vocês chegaram a isso?
Então, Joana, na verdade, a violência doméstica é uma casa da Avon há muitos anos, né? Uma das nossas causas principais. A Avon, historicamente, nós temos causas sempre femininas, né? Então, a gente fala muito de câncer de mama e a violência doméstica, que a Avon fala, eu acho que há mais de 30 anos sobre esse assunto, né? É uma causa que ainda é difícil falar, ela é super em lugares, uma coisa em toda a camada da sociedade, em todos os países do mundo, então é absolutamente universal e democrática, né, desse ponto de vista, infelizmente. E o que a gente viu quando a crise começou? Então, isso é uma coisa que o Instituto Avon e a Avon sempre falaram, né? É uma causa que está super presente. O ano passado a gente lançou a coalizão empresarial contra a violência, né, para meninas e mulheres aqui no Brasil, e a Avon foi a proponente dessa coalizão, mas nós tivemos mais de 100 empresas que já aderiram e que estão umas aprendendo com as outras, né, de o que fazer, como se posicionar, como conversar sobre esse assunto, que é um tema difícil. E quando começou a história do coronavírus lá na China, com as pessoas confinadas em casa, a gente tem dados, né, que violência doméstica lá aumentou 50%. No Brasil, desde o início do confinamento, a gente viu um crescimento de, acho que 17% em feminicídios aqui no Brasil. A linha 180, que é a linha usada para especificamente contra a mulher, também teve um aumento muito, muito difícil, porque você está confinado em casa, né? Muitas vezes a Avon, né, e o grupo brincou, por as outras também resolvemos falar sobre o assunto, fizemos uma parceria com o governo, com várias associações, né, e acho que a ideia aqui era que cada pessoa, cada vizinha pudesse ajudar. Então, fizemos várias ações. Esse último final de semana que passou, a gente teve uma série de projeções em vários prédios de muitas cidades do Brasil, né, pedindo para as pessoas que, se elas presenciassem, se elas ouvissem, se elas ficassem sabendo de algum caso de agressão, realmente denunciar para ajudar essa vizinha que está precisando de ajuda, né? Nós tivemos um vídeo que foi divulgado, né, também falando para as mulheres, então era um vídeo que dizia para as mulheres que precisam pedir de ajuda, como elas deveriam pedir de ajuda, mas esse vídeo estava embedado dentro de um conteúdo que é só para mulher, né? Então é quase como se fosse, a gente chamou isso de Operação Cavalo de Troia, Foi o da né? maquiagem, né? Foi o da maquiagem. Isso, exato, né? Então, um tutorial de maquiagem, e aí dentro dele tinha uma mensagem: se você está sendo vítima de violência, como é que você pede ajuda, o que você precisa fazer, né? Tem gente que está aí que pode te ajudar. Então, eu acho que é muito importante falar sobre o problema, porque ele está aqui acontecendo, né? As pessoas confinadas em casa e muitas vezes com um nível alto de estresse. A gente sabe, tem muita gente que trabalha na economia informal no Brasil, muita gente que já foi demitida ou que está em licença não remunerada, e isso acaba trazendo estresse por um outro nível ainda dentro dos domicílios e dentro das casas. Então fica um ambiente, às vezes, até mais propício para a violência acontecer, né? E é um convite bem diferente do que normalmente a gente via, né? Porque normalmente era aquela história do entre marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E eu acho que, de repente, tem hoje um comando em mete sim, e você pode denunciar tanto quanto a pessoa que está sofrendo a violência, né? Então, acho que isso muda, né? Eu acho que Exato. falar desse discurso, desse jeito, é uma coisa bastante diferente, né? Agora, depois eu Eu queria... acho que discussão entre marido e mulher sempre vai ter, né, Joana? Discussão sempre vai ter, mas a hora que a coisa parte para uma agressão,
né? Seja ela física ou moral ou verbal, aí é diferente, né? Aí eu acho que tem que meter a colher, assim como já diria nossa querida colega Luiz Helena, né? É isso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação de que começa a ter, ainda dentro da quarentena, uma mudança de. Você está me escutando bem? A gente está tendo umas dificuldades aqui com a internet. Um pouquinho, mas eu sim. Tá legal. O que eu acho é que depois da fase do pijama o dia inteiro, e já passou um tempo, eu acho que as mulheres voltaram, de algum modo, a querer ter um pouco de autoestima, mesmo estando dentro de casa. E vocês têm muito o pulso com social listening, com o Twitter de vocês, que é super ativo, o pulso do que vem acontecendo, né? Do comportamento. E a sensação que eu tenho, eu já vi em alguns lugares, é que as mulheres agora estão se arrumando, nem que seja para cuidar dos filhos, para dar aula, para participar de calls, evidentemente, mas até a grande comunidade, acho que querendo retomar um pouco essa parte de autoestima. Autoestima. Isso tem sido notado por vocês? Então, Joana, a gente vê, obviamente, o que a gente chama dos produtos de cuidados essenciais, né? E são produtos que estão ligados à higiene, né? Isso a gente vê, na verdade, uma alta de consumo, né? Então, obviamente, está todo mundo lavando mais a mão, está todo mundo lavando mais o cabelo, está todo mundo, talvez, tomando mais banho, né? Os produtos que também a gente viu uma alta foi os produtos que estão ligados a isso. Então, desodorante, hidratante, porque muitas vezes também você fica passando álcool gel, fica lavando muito a mão, sua mão, o seu corpo acabam ficando mais ressecados. Então, sim, acho que hidratantes no geral, a gente viu um crescimento. Maquiagem e perfumaria são as categorias, talvez, aí de cosméticos que estão sofrendo, sim, né? Eu acho que tem aí uma... Você falou, passou a fase do pijama, eu nunca tive a fase do pijama, porque desde que a gente começou, todo mundo trabalhando, não dá para você fazer qual de pijama. Mas, enfim, teve muita gente que estava em casa de pijama, sim. A gente viu crescer, inclusive tem dado de que pijama é uma das coisas que teve uma alta de crescimento aí, de compra no e-commerce absurda, né? Pijama, roupa de cama. As pessoas estão em casa, estão cuidando da casa e cuidando de si, né? Eu acho que então, né, você se arrumar, você não ficar parecendo que você está deitada só de pijama o dia inteiro, eu acho isso importante até para a sua saúde mental. Agora, o que vai acontecer aí com as decisões do governo sobre a quarentena e quando que as pessoas vão começar realmente a retomar, se não a sua vida normal, mas pelo menos a sair um pouco mais de casa, né? Porque isso é o determinante de muito. Então, o perfume você coloca. Principalmente para perfume. Você tem sei lá, um encontro, você tem algo para ir. Perfume, mas maquiagem também, né? Então, assim, tem muito tutorial de maquiagem acontecendo na internet, mas até porque o pessoal está procurando entretenimento, né? E dentro de entretenimento, tutorial de maquiagem faz parte disso, né? Então, eu acho que tutorial tá acontecendo bastante, mas isso se reverter em venda de produto agora, eu acho que as pessoas estão priorizando outras coisas que mais importantes no momento, infelizmente, né? Bom, uma outra coisa que eu queria comentar com você é que assim, a gente tem uma pesquisa da Kantar que mostra que as marcas se posicionarem, coisa que a gente realmente acredita, já sabia e já era assim, acho que tem uma personalidade da marca e a marca se posicionar é super importante. Mas isso ficou ainda mais importante, eu acho importante para o consumidor, né? Eles acharem que as marcas precisam sim se posicionar e servir de exemplo e gerar mudança.
e que tem que ajudar o consumidor no dia a dia. Então, acho que dizem que nessa pesquisa só 9% dos brasileiros dizem que as empresas devem parar de anunciar, por exemplo. Então, que é exatamente o contrário. Eles contam com as empresas para anunciar em meio a essa crise do Covid-19. E 80% acreditam que essas marcas devem esperar um momento para fazer, para dar as mensagens e para mostrar que estão fazendo algo pelo consumidor, né? Ao mesmo tempo, é muito louco, porque também tem aquela Isso. em que a marca pode ser vista como uma marca que está se autopromovendo. Então, eu acho que essa nuance ela é muito tem que se tomar muito cuidado, né? Eu acho que a parte de vocês é muito interessante porque ela já vinha, como você falou, sendo feita pela marca. Então você exacerbar e trazer isso para si parece uma coisa bastante autêntica da marca, né? Porque essa é uma coisa que os consumidores têm, sempre ficam nesse momento de é o momento para vender ou é o momento para você fortalecer a sua marca como parceira, né? É. Então, eu concordo, Joana. Eu acho que tem muita coisa aí nesse assunto, né? Eu acho que, primeiro, mais do que nunca, os consumidores estão querendo ver como é que as marcas e as empresas vão se posicionar. É aquela velha história da responsabilidade corporativa, né? Isso foi muito falado no South by Southwest do ano passado, mas muito falado sobre o que as empresas estão aportando para a sociedade, o que as empresas estão aportando para a comunidade que elas impactam, né? Então, a Naturicô tomou uma decisão de as pessoas primeiro, as coisas depois, né? Que eu acho que do ponto de vista de posicionamento de empresa, maravilhoso. Então, o cuidado com as pessoas, né? O cuidado com os colaboradores, o cuidado com as revendedoras, o cuidado com a nossa força de vendas, com nossos fornecedores, com nossos parceiros, com todo mundo. Então, eu acho que a empresa doou muita coisa, doou álcool gel, doou sabonete, tem fundo emergencial que foi feito para as revendedoras, né, porque elas são autônomas, para que elas possam preservar a renda, né? Então, assim, tem muita coisa que a empresa fez, e eu acho que os consumidores estão olhando para isso, né? Quais são as empresas que estão fazendo alguma coisa, né, para ajudar todo mundo nessa crise tá sofrendo. Acho que as empresas que realmente não tiveram uma postura altruísta, né, depois da crise, vão sofrer uma segunda crise de reputação, né? Mas o que a sua marca fez? O que você está fazendo? Ou empresas que tentaram, talvez, de uma maneira muito comercial, explorar, né, a oportunidade, ou explorar a situação, aquela linha tênue, né, de você estar falando da sua marca para oferecer para consumidores nesse momento tão crítico, mas como é que você não torna isso um jabá enorme, né, e uma vida descarada, né, de tipo, tudo bem, eu estou aqui, mas estou querendo, no final das contas, vender produto, né? Eu acho que tem uma linha muito tênue aí. A gente definiu no início lá da crise que a gente ia focar a nossa produção produtos essenciais. Então, assim, uma decisão muito dura para a empresa, que a gente parou de produzir as duas maiores categorias que a gente vende, que é maquiagem e perfumaria, né? Porque não eram essenciais. Por quê? Porque a gente queria diminuir o número de pessoas que estavam na operação, nas fábricas, né? Agora a gente está começando a gradualmente, aos poucos, né, com um sistema de rodízio lá também, porque prestando atenção nisso, primeiro as pessoas, depois as coisas. Mas, então, eu acho que isso, assim, é um momento
aquele momento de crise que realmente testa, né? Eu acho que as marcas e as empresas, o quão verdadeiro é o seu propósito, o quão relevante é o propósito daquela empresa e numa situação de crise, o quanto que essa empresa realmente está disposta a abrir mão de receita e de lucro para ter ações consistentes com aquele propósito que ela se determinou, né? Então, eu acho que vai ter empresa sendo colocada em xeque, né? Ou com decisões muito difíceis para tomar, de como operar nesse cenário. Eu acho que você pintar a propaganda como vilã da história não é a solução. Acho que as marcas têm um trabalho de informar as pessoas, né? Cada um na sua área de atuação. Então, empresas de alimento estão falando sobre alimento, estão ajudando, estão doando cesta básica, empresas talvez de cuidados pessoais, empresas de, não sei, produtos de saúde, né? Cada área, cada marca no seu território, mas as empresas têm um papel de informar os consumidores, né? E eu acho que a gente não pode deixar de falar que já foi declarado pelo FMI, por tudo quanto é instituição financeira, que teremos uma recessão forte. Esse ano, o respingo no ano que vem, ninguém sabe ainda, acho muito difícil estimar, mas assim, com o que aconteceu no segundo trimestre desse ano com o coronavírus, o ano praticamente que foi, né, para a grande maioria das empresas do ponto de vista de resultado de negócio, né? Então, como é que o mundo vai lidar com isso? Inclusive os mercados acionários, né, e os investidores. Como é que a gente vai olhar para isso de uma maneira um pouco mais humana, né, um pouco mais globalizada e menos capitalista de curto prazo, né, de qual é o resultado desse trimestre versus o que o mundo está passando e olhar para a coisa talvez com uma visão um pouco mais de longo prazo, né? Perfeito. E aí, ainda dentro da coisa da comunicação, o quanto isso te ajudou, o quanto ter seus parceiros de comunicação te ajudou nesse momento, que eu acho que está sendo um momento extremamente desafiador, mesmo sabendo que a Avon é uma marca extremamente sensorial, é uma marca de beleza, é uma marca de craft, é uma marca que muitas vezes exige um cuidado até da sua produção para a comunicação e tal, e que nesse momento está também se reinventar, junto, imagino que junto com as suas agências. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores desse novo jeito de fazer a comunicação e de ter essa agilidade e essa ajuda, quando você pôde contar, ou o que você... Bom, a gente trabalha principalmente com a Johnson, né? É nossa agência oficial da Avon. E o que a gente montou? A gente montou um ritual de reunião com eles, né? 2, 3 vezes por semana, onde eles estão fazendo um trabalho de social listening importantíssimo para a gente, porque a gente obviamente tem redes sociais com consumidor direto, mas a gente também tem muitas redes sociais que estão ouvindo o nosso canal de vendas, né, e a nossa força de vendas. Então tem um trabalho de social listening que eles estão fazendo, que está sendo essencial para a gente, até tomar decisão dentro da empresa, o que está mais reverberando, quais são as maiores preocupações, sobre o que eu preciso gerar conteúdo que está confuso para as pessoas, né? Coisa que a gente já explicou e precisa explicar de novo, né? Por exemplo, a gente prorrogou o prazo de pagamento, né? Muita dúvida, mas o boleto, mas a data é de tal dia, tal dia. Então, assim, a agência foi, acho que, instrumental, né, dentro desse trabalho de social listening e de community management, né, de ajudar a gente a entender o que estava vindo de preocupação e de interesse que as pessoas estão querendo, né, saber, precisando saber. Eu acho que isso foi a primeira coisa. A segunda coisa foi rever o plano de comunicação para o ano inteiro,
né? Não só agora para o segundo trimestre, qual é o plano do coronavírus, o que a gente vai falar. Então, a gente, na Avon, mudou o nosso tagline da marca de beleza que é a nossa cara, para cuidar das pessoas é a nossa cara. Então, qual é o posicionamento que a empresa vai ter, sobre o que a gente vai falar, sobre o que a gente não vai falar, né? E com discussões ali ferrenhas sobre isso, exatamente por causa dessa linha tênue de nós temos um papel, uma responsabilidade de informar, nós temos um negócio relevante para as pessoas, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não ser visto aqui como um oportunista, né? Porque isso tem um backlash gigantesco. Então, de montar o plano de comunicação durante o coronavírus, pós-corona, então qual é o plano de retomada que está sendo montado? Está no meio disso agora, né? Gerando isso e plano para o final do ano, né? Porque a gente teve que rever uma série de premissas. A gente tinha um monte de lançamento grande que ia acontecer agora no segundo trimestre, que praticamente que passou batido e não aconteceu. Um monte de coisa que ia ser filmada, de mídia que ia ser comprada, que não houve. Então, como é que a gente vai reestruturar tudo isso, né? Então, a agência tem sido um parceiro crucial e, de novo, a adaptação e a agilidade, né? Entender até onde, o que eu vou produzir, como que eu vou produzir, o que eu preciso falar, com um ouvido desse tamanho, né? Super aberto para o que a gente está ouvindo das redes sociais, né? Então, a sensação que eu tenho é que tem se estabeleceu um tipo de relação talvez mais informal e mais próximo, né? Mais direto. Sim. Como você falou, eu acho que talvez esse seja um protocolo que vá seguir a partir de agora. Dani, eu acho que a gente ainda está operando em modo de crise. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Voltou. De vez em quando dá uma ainda está em modo de crise, né, Jo? Então, tá. Então, ainda estamos em modo de crise aqui, né, com reuniões muito frequentes e planejando ainda e executando o segundo trimestre, né? Mas eu acho que a partir do terceiro trimestre do ano, eu acho que sim, de novo, rever as relações, rever as reuniões, precisa tudo ser presencial, né? Ou a gente pode, de repente, fazer reuniões muito mais frequentes e talvez, sim, lógico, presencial é importante, mas você possa intercalar com reuniões, né, virtuais e que funcionarão tão bem quanto, né? Ou serão super complementares as duas, né? Então, eu acho que isso vai ser revisto, sim. Você sente falta nesse momento de alguma coisa que não existia nos seus parceiros de comunicação e que ainda não está organizada da forma ideal que você acha que funcionaria super bem se fosse um sonho de consumo, assim, o que seria? Então, Joe, eu vou te confessar que assim, eu não sei como é que a agência está gerenciando a cozinha da criação, né? Eu acho que isso para mim é uma grande pergunta, porque até onde eu conheço e o que eu sei, a criação sempre foi né, uma coisa de muito e você sabe, né? Mas aquele negócio de estar todo mundo junto, pensando ali na sala, bate-bola, né? De às vezes com planejamento, né? Então, o processo de identificação de insight e como isso está para a criação do ponto de vista de insumo para criar, como é que a agência está gerenciando isso no mundo virtual, eu acho que vai ser um aprendizado muito grande, né? A gente tem um time lá interno da Avon que faz os meus catálogos, eu estou vendo, inclusive, como é que eu estou gerenciando as minhas equipes de revisão, né? Porque eu tenho uma equipe gigante de revisão que faz a revisão inteira dos catálogos, que revisa texto, preço, código de produto, né? Não é só texto de propaganda, né? É coisa do negócio. Então, eu tive que montar uma operação
com o motoboy levando os prints, né, as artes finais, os fotolitos, para eles revisarem nos fotolitos se os códigos estão certos, se os preços estão certos, se os produtos estão certos, né, na casa dos 3, 4, 5 revisores que a gente tem, porque isso não existia antes, né? E a gente teve que montar isso junto com a gráfica para que a coisa pudesse funcionar. Então, eu acho que vai ter, eventualmente, aí, depois que a poeira baixar, um rearranjamento aí das cadeiras de processo de definição de insight, criação e produção. Como é que isso funciona no mundo virtual, né? Ou no mundo misto, né? Que você tem algumas coisas ao vivo e algumas coisas não, né? É que sempre haverá, eu acho que as coisas que são mais imediatas e sempre haverá, eu acho interessante, porque o briefing, o grande desafio do briefing, o grande desafio do pedido, vamos chamar assim, eu acho que ele são as limitações. Eu acho que nesse momento todas as equipes devem estar trabalhando com um briefing que tem muito mais limitações do que normalmente os pedidos têm. Então, você não está fazendo tudo que você for fazer, até em termos de produção, ou que mídia você vai escolher, tudo tem uma série de limitações hoje. Então, a criação, eu acho que ela tem que lidar com isso e criar alternativas dentro dessas limitações, que eu acho que é o grande desafio de sempre, mas que agora ficou ainda mais difícil, porque, na verdade, eu acho que existem grupos também, devem estar trabalhando em grupos, né? Eu acho que para continuar batendo bola, que é tão importante nesse processo criativo, né? Eu acho que dá para fazer. E aí... Sem dúvida, sem dúvida. Mas é interessante, eu sempre gosto de ouvir como é que vocês imaginam que é o trabalho da criação, né? Porque tem uma mística, né? Sobre a caixa preta. Mas normalmente bastante focado naquilo que lhe é pedido, né? Então, eu acho que quando o briefing vem muito correto, a possibilidade de você dar uma resposta rápida e mais dentro do que é viável, né, naquele momento, tá? Em termos de linguagem, porque, obviamente, não adianta você querer fazer um super filme que exige um monte de cenas no momento em que você não tem cenas, né? Então, assim, eu acho que já chegar com essas limitações faz com que tudo se acelere, né? E quando entra certo, sai mais certo também. Briefing é tudo, viu, Jô? Eu tenho uma... Eu nunca trabalhei na Unilever, mas eu tenho uma admiração profunda pela Unilever, porque é sabido no mercado, né, que a Unilever investia, inclusive, um dinheiro nos briefings, fazia briefings experiências, né, para a agência nos grandes briefings do ano, né, porque o briefing é tudo. Um briefing bem feito vai te economizar muito dinheiro e muito tempo lá na frente do processo. É o pedido certo, né? Qual é o pedido certo? Que muitas vezes, quando você não sabe exatamente o que você está pedindo, é difícil ter a resposta certa, né? É isso aí. E, finalmente, vamos às perguntas mais... que eu acho que você já falou sobre best practices, já falou como que você está lidando com essa situação toda e as parcerias e tal. Mas o que você mais sente falta? Você, Dani, o que você mais sente falta nesse momento de quarentena? Contato com as pessoas, Jô. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tiro energia, né, do meu contato com pessoas. Eu tive um ano na minha vida, eu acho que foi um ano de muito aprendizado para mim. Foi o primeiro ano que eu trabalhei no time global da Avon, onde meu time inteiro estava fora do Brasil. Eu tinha só a minha assistente aqui. E foi um ano muito difícil para mim. Eu acho que eu só consegui racionalizar isso na minha cabeça depois que passou um tempo que eu olhei para trás e eu falei, eu acho que foi um ano tão difícil porque
eu tinha pouco contato com o time, com as pessoas, de sentar, de trocar, de bater bola, de fazer reunião. Sim, eu passava o dia inteiro em videoconferência, né? Era um coronavírus meu lá em 2015, porque 100% do meu time tava fora daqui, né? Eu viajava a beça na época, eu viajava uma semana por mês, mas eu acho que o que eu sinto mais falta é o contato com as pessoas, a gente sair de casa, no final de contas, somos profissionais de marketing. Eu acho que como profissional de marketing, você está constantemente buscando, eu pelo menos, né, estímulo externo, estímulo de o que tem de novo, de o que tem de interessante, de ver uma marca, de ver uma experiência, de uma nova loja, de ver um novo produto, e você está confinado dentro de casa, isso está extremamente limitado. Então, assim, eu acho que é disso que está todo mundo sentindo falta. Eu, pessoalmente, tinha 3 viagens mega bacanas marcadas agora nesse primeiro semestre, tive que marcar, e nem sei, 2 delas nem sei quando vou fazer, e assim, estou sentindo falta disso também, né? Viajar faz parte da minha vida, eu acho que é uma das coisas que eu mais amo de fazer no mundo, né? Eu digo que eu trabalho para poder viajar, do ponto de vista de estímulo cultural e de você ir para lugares interessantes e ver coisas novas. Então, conhecer gente, sentindo falta disso. E me conta uma última coisa, você já tem algum tipo de resultado, de impacto dessa campanha? Alguma notícia boa sobre como isso está impactando, de algum modo, as mulheres em relação a essa relação à violência? Eu não tenho resultado, Jô. A gente teve um grande, né? Teve muita coisa que aconteceu no final de semana aí, com um monte de influenciadoras, inclusive, né? Disseminando a causa. A gente teve um nível de engajamento altíssimo, né? Então, isso a gente sabe. Mas eu não tenho nenhum número, até porque assim, quando a gente fala em violência doméstica, é cruel, né? Porque, assim, qual é o resultado? O resultado é ter menos casos, menos mulheres mortas, menos menos mulheres que apanharam, entendeu? É muito, ter um pouco menos da coisa ruim, sabe? Então, assim, é tão difícil, né? Mas a gente vai ler aí, vai aprender com certeza com isso aí para a vida, né? Para o que a gente vai continuar fazendo, porque é uma causa que está muito próxima nossa, né? Acho que mais gente denunciando, né? Acho que só isso é assunto e as pessoas mudarem o comportamento, né? Em relação a se sentir bem, podendo denunciar, né? Isso, deixando de ser um tabu. Acho que isso já é uma mudança super legal. Tá bom, meu amor. Olha, super obrigada. A gente vai continuar conversando. Obrigada, Jô. Adorei conversar com vocês. Espero que tenha sido bacana, que vocês tenham gostado. E desculpa aí, a internet hoje aqui realmente está meio caótica, mas a gente vai fazer né? Mais vezes, saber mais notícias, saber mais coisas, como é que está indo, como é que as empresas estão fazendo nesse momento, porque acho que isso toda a indústria da comunicação tem interesse em saber e entender quais são onde é que a gente pode também melhorar e fazer com que os processos novos se criem e os que ficaram obsoletos vão embora mais rápido, né? Exato. Acho que é outro acelerômetro dessa pandemia aí, de algum jeito. Que Sem dúvida. Um beijo enorme. Então tá bom, Jô. Obrigada. Obrigada, viu? Bom dia, boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.